Boa noite, igreja, que a paz possa encher a vida de cada um de vocês. Vocês também que estão nos assistindo aí online, receba agora o Espírito Santo sobre a sua vida. E eu declaro que essa vai ser a melhor noite da sua vida. Essa vai ser a melhor noite das nossas vidas. Quantos recebem essa palavra? Vai se cumprir. Queridos, o tema que o Senhor colocou no meu coração é: faça a diferença. Eu queria que você olhasse agora para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: faça a diferença. Diga assim para ela: você nasceu para fazer a diferença. Queridos, na Bíblia há vários homens e mulheres que nasceram para fazer diferença. Quando a gente começa lá a ler, a gente vê cada história de homens e mulheres que fizeram a diferença. Mas hoje eu vou estar falando sobre Neemias. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Interceda pela minha vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante de Ti agora, Espírito Santo. O Senhor ministrou fortemente através dessa palavra no meu coração, na minha vida. Que o Senhor venha agora, Senhor, ministrar sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, que vieram aqui nessa noite, que eles possam entender e saírem daqui convictos que eles nasceram para fazer a diferença. Foi esse propósito que o Senhor fez sobre a vida de cada um, isso que o Senhor colocou sobre cada um. Eles nasceram com um propósito, e o propósito é fazer a diferença, Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, trabalhar, ministrar no nosso meio, Senhor, durante a palavra. Toque em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele te criou com um propósito. Deus te criou para você fazer a diferença nessa terra. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Mas deixa eu falar uma coisa: você só fará a diferença nessa terra, só cumprirá o seu propósito nessa terra quando você decidir uma coisa. Decidir o quê? Decidir acreditar. Fala assim comigo: eu preciso acreditar. Fala assim: eu preciso acreditar. Então a primeira característica de pessoas que decidem fazer a diferença é acreditar. Diga assim comigo: eu vou acreditar. Você que está em casa também fala assim: eu vou acreditar. Sabe, queridos, hoje então nós vamos falar sobre Neemias, e eu queria que você acompanhasse comigo a leitura aqui em Neemias 2, do 1 ao 5. Vamos lá, Neemias 2, do 1 ao 5. Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, a Deus do céu. 5. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Até aqui. Queridos, então nós vemos aqui a história sobre Neemias. E aqui Neemias, ele era quem? Neemias era um copeiro do rei. Ele era servo do rei. Neemias, os copeiros, eles tinham que servir o vinho para o rei. E antes de servir o vinho, ele tinha que tomar, experimentar. Porque se tivesse envenenado, a pessoa morreria e não atingiria o rei. Então era uma responsabilidade muito grande. Ele era servo do rei, era pago para isso. Era servo, era copeiro.
E Neemias, então, quando ele ficou sabendo que a sua cidade estava totalmente destruída, ele ficou triste. Ele ficou triste, mas não foi uma tristeza de se abater. Ele ficou triste, mas ele ficou inconformado. Inconformado com a situação de ver a cidade daquele jeito e ninguém ter fazendo, nem fez nada. Neemias, ele acreditava que ele podia. Ele acreditava que ele poderia voltar e reconstruir os muros da cidade. Então a primeira atitude que Neemias teve foi acreditar que ele podia. Ele conta então ao rei que estava acontecendo como nós lemos. E pede para ir reconstruir a sua cidade, reconstruir os muros. Queridos, como eu disse, ele era copeiro, ele era um servo. Mas ele teve a ousadia. Ele ficou tão inconformado que ele teve a ousadia de pedir para o rei, de voltar lá. Queridos, ele teve a coragem. Ele pediu. E Neemias decide então o quê? Acreditar. Acreditar que ele poderia, que ele teria capacidade de levantar a cidade novamente, de fazer a diferença ali. Então Neemias, ele se levantou, ele decide agora fazer a diferença. Queridos, você precisa acreditar, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar em mim. Se o apóstolo não acreditar nele, ninguém vai acreditar nele. Então nós precisamos acreditar. É isso que nós precisamos, acreditar que nós temos um potencial, que Deus nos criou aqui nessa terra com um potencial para fazer a diferença. E é isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Você que está assistindo também, você tem um potencial. Deus te criou para fazer a diferença. Neemias acreditou e dizia: eu vou sair, eu vou lá e vou reconstruir. Neemias era copeiro, mas ele decide fazer a diferença, queridos. Ele decide fazer a diferença. Eu queria pedir um favor. Desliga o vento para mim, fazendo um favor. Está um pouquinho me atrapalhando aqui, só. Obrigada, tá? Neemias, então, queridos, ele decidiu. Ele falou não, ele não se conformou com aquela situação. Ele decidiu, ele falou: eu vou lá. Eu vou fazer a diferença aonde ninguém nunca fez, aonde ninguém acreditou que poderia. Neemias agora se levanta e vai. Queridos, e sabe o que a Bíblia fala, a palavra fala quando a gente começa a ler a história? Que foi em 52 dias, foi em tempo recorde que Neemias fez. Queridos, Neemias, ele era um copeiro, mas agora ele estava se vendo como um engenheiro. Neemias via lá dentro dele: agora tem um engenheiro dentro de mim. Eu vou lá, eu vou fazer a diferença, eu vou reconstruir a cidade. Quero falar para você uma coisa. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que há dentro de você um potencial grande. Deus, ele te ungiu já. Ele te ungiu e ele te fez para fazer a diferença nessa terra. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Neemias dizia: tem um engenheiro dentro de mim. Eu vou voltar lá. Eu vou reconstruir. Você precisa acreditar no seu potencial. Olha só que Jeremias 1,5 diz para nós. Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Deus diz aqui que antes que você nascesse, lá no ventre da sua mãe, Deus já colocou algo em você lá dentro. Deus já te separou, Deus já te consagrou. E para o quê? Para viver e fazer a diferença aqui nessa terra. Você não foi levantado aqui para ser mais um. Não, você, nós fomos levantados. Deus nos trouxe aqui nessa terra para fazermos a diferença. Só que eu e você precisamos acreditar nisso, acreditar que Deus é conosco. Neemias, ele tomou posse da palavra.
Sabe, eu acredito que ele tomou posse da palavra e ele falava assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você precisa acreditar, sabe? Acreditar nessa palavra e todos os dias falar essa palavra para você. Eu posso todas as coisas naquele que te fortalece. E agora levanta sua mão para cima. Você que está em casa também, eu quero falar isso para você. Você que está aqui, você que está na sua casa, receba. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aquele que te fortalece é o Deus Todo-Poderoso, que te formou e que te separou e que te criou. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Você pode todas as coisas. Neemias acreditou e foi falar com o rei. Ele tomou coragem, ele decidiu fazer a diferença de voltar e reconstruir os muros da cidade. Queridos, Deus já colocou tantas coisas dentro de você. Você tem tanto potencial. Cada um de vocês têm tanto potencial. E Deus, ele vê esse potencial dentro de você. E Deus fala: filho, eu estou contigo. Filha, eu estou contigo. Deus fica, sabe, lá do céu almejando que você veja esse potencial que Ele já colocou dentro de você e se levante. É isso que Deus tem para você. Nós precisamos viver para cumprir o nosso propósito aqui na terra. O seu chamado, a sua missão. Nós não podemos ficar mais sentados de braços cruzados, sendo que Deus colocou o potencial dentro de nós. Eu e você precisamos acreditar que nós podemos fazer a diferença. Quantos aqui, quero falar para você, perguntar para você, quantos aqui querem viver o novo de Deus? Quantos aqui querem viver coisas novas de Deus? Todos querem viver coisas novas de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa. Você precisa o quê? Parada, estagnada, você não vai viver o novo de Deus, não. Então você precisa se levantar para viver o novo de Deus. Você tem que fazer coisas novas. Você tem que se levantar, assim como Neemias fez. Ele falou: eu vou lá, eu vou reconstruir, eu vou fazer. E é assim que você vai viver as coisas novas que Deus tem preparado já para você. Então a escolha é sua. Tem muita gente parada que não está usando o seu potencial. Tem muita gente. Por quê? Porque acreditou que não pode. Acreditou na mentira do diabo, que não é para mim, não posso, não consigo. Não dê ibope para o diabo. Quando você diz assim: olha, eu não posso, eu não consigo. Nossa, você não sabe a luta que eu estou passando. A luta que eu estou passando veio e acabou comigo. Eu estou desanimado, eu estou desanimada. Quando você fala essas coisas, você está dando ibope para o diabo. Sabe por que você não pode dar ibope para o diabo? Porque você é filho, você é filha de Deus. Você é filho e filha. E as batalhas que vêm sobre as nossas vidas, as lutas que vêm sobre as nossas vidas, não é para nos reprovar não, mas para fazer mais que vencedores. E deixa eu te falar uma coisa: quem luta as suas guerras é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem luta as nossas guerras, é Ele que está à frente das nossas batalhas. E Ele já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Então levanta sua mão e fala assim: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Queridos, o apóstolo Paulo, ele era prisioneiro em Roma. Mas o apóstolo Paulo, ele dizia assim: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo não dava ibope para o diabo, não. Ele estava prisioneiro em Roma, sim. Mas não, ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não dava ibope para o diabo. Em meio a tudo que você passar, em meio às lutas, adversidades que se levantarem, tenha esse versículo guardado em você: tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Você está passando por alguma luta? Você está passando por alguma dificuldade? Todas
todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Você recebe essa palavra? Vai cooperar para o teu bem. Ainda que você não consiga ver agora, tudo coopera para o bem, porque Deus, Ele é contigo. Queridos, esse era o comportamento de Neemias. Ele falava: eu vou me levantar, eu vou lá, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer a diferença. Deus colocou tantos talentos em você. Ele colocou tantos talentos e Ele quer que você se levante. Que você se levante a partir de hoje e use o seu potencial. E use aquilo que Ele já colocou dentro de você. Está aí dentro de você. Você só precisa se levantar. Porque quem capacita é Ele. É Ele que te capacita. É Ele que nos capacita. Então se levante. Se levante a partir de hoje. E faça a diferença. Porque você vai conseguir. Deus é com você. Você recebe? Queridos, deixa eu contar para vocês o que aconteceu conosco. Antes, quando nós compramos o terreno, muitos sabem já da história, mas quando nós compramos o terreno aqui, né? Aí a gente teve que procurar um arquiteto para fazer o projeto, e o apóstolo começou a pesquisar, e ele procurou e viu lá os projetos de um arquiteto renomado aqui da cidade, um dos melhores da cidade. Então marcou o horário, agendou um horário, e nós fomos lá. E sentamos com o arquiteto, e aí o apóstolo sentou e começou a falar: olha, eu queria assim, eu quero assado, eu quero dessa forma, eu quero um prédio bem imponente, e eu quero aquele, sabe, estilo da Quarta Avenida, porque eu acho muito bonito lá. Aí ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, apóstolo, eu vou ver lá certinho, e nós podemos ir lá, entrar lá dentro para o senhor conhecer, e ver como que é, tal, aí eu te dou as ideias, como fazer. Queridos, e eu olhava assim para ele, eu concordava, né, ali na frente do arquiteto, e sorria. E quando eu entrei no carro com ele, eu falei: Renato, como que você fala uma coisa para ele? Nós não tem esse dinheiro, nós não tem dinheiro para fazer isso. Você marcou tudo, e falando como você quer, como que não quer, e já deu a entrada, já vai começar a fazer. Queridos, ele virou para mim e falou assim: ele não sabe que nós não temos dinheiro. E realmente é verdade, ele não sabia que nós não tínhamos dinheiro. Mas o Deus o nosso Deus, dono do ouro e da prata, tinha toda a provisão. Queridos, e ele proveu. Na época era 30 mil reais parcelado e 25 à vista. E Deus proveu, nós não tínhamos R$1 para pagar esse projeto. E Deus proveu. Sabe o que é isso, queridos? É acreditar. O apóstolo não se limitou, porque ele sabia que nós tínhamos um Deus poderoso, que ia prover tudo, que ia pagar, que ia dar, sabe, prover, porque é o dono do ouro e da prata. E ele proveu. Hoje nós estamos aqui dentro. Nós conseguimos pagar tudo, pagamos, né? Pagamos tudo já. Glória a Deus, tudo que está aqui está pago, para a honra e glória do Senhor. Deus nos deu estratégias, foi dando as estratégias dos talões, e para a honra e glória do Senhor estamos aqui. Mas se nós fôssemos ficar sentados esperando o dinheiro, se nós não tivéssemos tomado uma iniciativa de ir até o arquiteto e fazer um projeto, e nós ficássemos esperando para acontecer, de ter, porque aqui foi muito dinheiro já, nós estaríamos lá no salão ainda antigo. Então nós acreditamos, nós resolvemos fazer a diferença, nós fomos para cima. E era assim, era tudo fechado. Fazia uma parte, pagava, fazia outra, pagava, fazia outra e pagava. E olha só, hoje nós estamos aqui. A catedral está ficando cada vez mais linda para a glória do Senhor. Falta terminar? Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas eu vou falar uma coisa: nós não estamos preocupados não, porque nós sabemos que Deus já proveu tudo. Ele já proveu tudo, está tudo pago. No mundo espiritual já está tudo pago. E nós vamos conseguir terminar essa catedral para a honra e glória do Senhor. Logo, logo nós vamos pintar por fora, nós vamos arrumar a galeria, nós vamos forrar, colocar o ar, porque o nosso Deus é um Deus que provê. E nós vamos fazer a diferença. Quem era nós?
Quem era o apóstolo Renato? O apóstolo Adriana? Ninguém sabia da gente, ninguém conhecia. Queridos, porque nós decidimos fazer a diferença. Hoje a igreja é conhecida. Hoje a igreja é conhecida até fora do Brasil, porque nós nos levantamos. O nosso coração era ganhar almas, nós queríamos almas para o Senhor, nós queríamos, o nosso sonho é o sonho de Deus, é encher o céu de almas, e Deus, Ele sondava o nosso coração, por isso que Ele proveu, porque quanto maior, né, a igreja, mais cabe almas, mais cabe vidas, e por isso Ele proveu. Queridos, deixa eu falar, muitos pastores que vêm aqui conhecer, às vezes vira para o apóstolo e fala assim: cara, você é corajoso, vou te falar uma coisa. Começa a olhar, fala: você é corajoso, eu não teria essa coragem que você teve, não, eu não teria essa coragem sua, mas sabe o que é isso? Deus colocou um propósito nas nossas vidas e nós decidimos acreditar nesse propósito e se levantar e fazer a diferença em nome de Jesus, queridos. E você também vai fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. Deixa eu falar aqui a segunda característica de pessoas que fazem a diferença. A segunda característica é ter iniciativa. Fala assim comigo: eu preciso ter iniciativa para fazer acontecer. Quando você decidir ter iniciativa, deixa eu te falar uma coisa: vai se levantar pessoas usadas pelo inimigo, vai se levantar pessoas para querer te paralisar, para querer que você não acredite. Sabe, o diabo, ele não quer que nós nos levantamos, o diabo quer que nós ficamos sentadinhos sendo mais um, mas por isso que ele levanta, ele envia até pessoas. E olha só, nós vamos ler aqui na palavra, Neemias 2, 19 e 20, que se levantou lá sobre a vida de Neemias, quando ele decidiu reconstruir. Sanbalate e Tobias, vamos ler? Diz assim: o que ouvindo Sanbalate o Horonita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O 20. Então lhe respondi: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha só, então, aqui Neemias, ele não deixou se intimidar com as palavras desses aqui que se levantaram, porque Neemias, ele acreditava que Deus era com ele. Neemias, ele tinha um propósito para cumprir. Agora ele se levantou e ele não deu ouvido à voz do inimigo. Todas as vezes que você decidir ser grande, todas as vezes que você decidir, vai se levantar pessoas usadas pelo inimigo para colocar medo em você. O inimigo próprio pode soprar no seu ouvido: será que é para você? Você vai conseguir isso mesmo? Será que é para você? Colocando dúvida. Mas você precisa o quê? Fazer como Neemias: fechar a porta do medo, fechar a porta das vozes contrárias. Olha só, a iniciativa, ela fecha a porta do medo e abre a porta da oportunidade. Eu vou repetir mais uma vez: a tua iniciativa, a minha iniciativa, ela fecha a porta do medo e abre as portas da oportunidade para você. Então não deixa o medo, não. Fecha, o medo veio sobre você, veio vozes sobre a sua vida, pessoa se levantou para falar que você não pode, não consegue, não é para você. Fecha a porta na cara, não escute. Foi isso que Neemias fez. Neemias nem deu o lado para eles. Neemias continuou, porque ele tinha uma obra, ele tinha uma grande obra para fazer, e ele não parou. E nós temos uma grande obra para fazer, e nós não vamos parar. O diabo, ele vem com muito medo, como eu disse, falando: será que é para você? Será que você vai conseguir? E Neemias, ele não ouviu, ele não escutou. Deixa eu falar mais um testemunho aqui. Quando nós compramos o terreno, foi parcelado, nós tínhamos uma
parte, fomos parcelando o restante e o dinheiro acabou. Só que assim que nós compramos o terreno, sabe o que o pai apóstolo fez? Ele mandou fazer uma faixa bem grande, colocar aqui: futuras instalações da Catedral Apostólica. Nós não tínhamos dinheiro para começar, nós não tínhamos nada, tinha ido tudo, né, no pagamento ali do terreno, nós estávamos foi parcelado, e nós não tínhamos, mas nós pela fé ele mandou fazer, porque ele acreditava que nós íamos construir, que nós íamos fazer a catedral. Só que se levantou pessoas, sabia que levantou pessoas para zombar da gente? Porque sabe o que aconteceu? A faixa começou a tomar sol, chuva, ficou por muito tempo o terreno vazio, e essa faixa desmanchou, e ela estava ainda pendurada. Sabe que passavam e falavam, e chegavam nos discípulos próximos nossos e falavam: uai, seu apóstolo colocou lá a faixa, futuras instalações da Catedral Apostólica, cadê a catedral que ele ia construir? Cadê? Zombando, não acreditavam em nós. Mas queridos, deixa eu te falar uma coisa, todos esses que não acreditavam em nós, hoje eles passam aqui na frente e tem que olhar para cima, porque Deus, Ele é fiel para cumprir. Olha só que Deus faz, queridos, porque nós fizemos a diferença, nós não ouvimos a voz do inimigo. Se você não ouvir a voz do inimigo, se você tomar iniciativa em tudo que você for fazer, você vai fazer a diferença, e o inimigo vai ter que cair por terra e ser envergonhado e fugir por 7 caminhos, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Foi o que Neemias fez, queridos. Neemias, então, diante dos inimigos, ele fechou a porta na cara deles, ele não escutou. E o diabo, ele queria fazer isso com nós, ele queria falar, que nós pensássemos: nós não temos dinheiro, nós não vamos construir, nós não vamos conseguir. Mas nós estamos aqui dentro porque nós acreditamos e porque nós tivemos iniciativa. Então as duas coisas que você precisa fazer para fazer a diferença é acreditar. Primeiro, fala assim: eu preciso acreditar. Segundo, eu preciso ter iniciativa de fazer acontecer. Ter iniciativa e não desistir não, e ir para cima e se levantar, assim como Neemias. Queridos, nós vamos concluir essa catedral em nome de Jesus. Nós vamos para cima, nós vamos concluir em nome de Jesus. Aleluias. Neemias, como eu disse, eles reconstruíram em 52 dias. Olha só, o inimigo zombou, os inimigos não acreditaram, mas eles conseguiram, porque eles tomaram posse da palavra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Recebe isso, toma posse. Queridos, o apóstolo tem ministrado, alguns cultos, ministrado e falado que a nossa vida é como um sopro. E realmente a nossa vida é como um sopro. Nós estamos aqui hoje, nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui, nós não sabemos os anos de vida que nós temos, nós não sabemos de nada, nós não sabemos, e tudo Deus sabe de todas as coisas. E queridos, Deus, Ele colocou talentos em cada um de nós. Para alguns Ele deu 1, para outros Ele deu 2, deu 3, deu 4, deu 5. Mas pelo menos um talento cada um de nós temos. Cada um de nós temos um talento. E esse talento é o seu propósito, é o seu chamado aqui nessa terra. Deus te colocou aqui nessa terra, Deus me colocou para esse propósito, para esse chamado. Não espere que se levante outro em seu lugar. Não espere. Porque se você não se levantar e usar aquilo que Deus te deu, pode se levantar outro em seu lugar. Mas também não fique esperando passar o tempo e você com o teu talento enterrado. Não faça isso. Decida fazer a diferença. Decida fazer a diferença, assim como Neemias fez. A palavra diz que os campos eles estão brancos, mas poucos são os
ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Tem tantas almas para serem alcançadas e ganhas, mas nós precisamos nos levantar. Nós precisamos fazer alguma coisa. A obra de Deus precisa de nós. Deus, Ele conta comigo e com você para fazer a obra dEle, para se levantar. E o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai enterrar o seu talento? Ou você vai fazer a diferença? Você vai acreditar que Deus é Ele que te capacita? Você tem um chamado, você tem um talento. Neemias, ele era apenas um copeiro, mas ele se viu um engenheiro. Ele voltou lá, ele reconstruiu. Sabe o que aconteceu com Neemias? Neemias se tornou um governador. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus, Ele já viu tudo que você tem. O potencial que você tem é muito grande. Você nasceu para fazer obras grandiosas aqui na terra. Mas você não pode ficar mais sentado, você não pode ficar com seu talento enterrado. Você precisa começar. Olha só, hoje nós lemos a história, nós aprendemos a história de Neemias. Mas a sua história também vai ser contada nessa geração. Quando você decidir se levantar e fazer a diferença, você recebe essa palavra, vai se cumprir. Então decida fazer a diferença, decida. A sua história, o seu testemunho pode influenciar pessoas. O seu testemunho de vida pode influenciar muitas pessoas. Araçatuba precisa de Jesus. Há muitas almas que nesses tempos morreram. Muitas almas que morreram e não conheciam Jesus. E o inferno estava ganhando com isso. O inferno ganhando. Essa semana uma pessoa tirou a própria vida. Então, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos fazer a diferença como cristãos, como filhos, como filhas de Deus. Se levantar e usar aquilo que Deus já colocou em nós. O nosso chamado, o nosso propósito. Você tem redes sociais? Coloca lá nas suas redes sociais, coloca um versículo todo dia, profetiza, declara a palavra. De repente é tudo que uma pessoa entrou lá e olhou, falou com ela já. Sabe, faça alguma coisa, você pode fazer alguma coisa. Aqui no ministério nós temos tantos ministérios, aqui dentro temos tantas coisas para fazer no ministério. Talvez você está sentado e não fez nada. Talvez você nem numa célula não está indo. Mas hoje é dia de nós tomarmos posição e nos levantar. Qual é o chamado que Deus te deu? Você é líder? Tem uma célula, faça a diferença na sua célula. Você é membro de uma célula, fala assim: ó líder, eu vou abraçar você. Tamo junto, que precisar pode contar comigo. Faça a diferença lá na sua célula. Faça a diferença, ajude. Nós temos o Ministério dos Obreiros, temos aí a Dani, o Dan na frente. Nossa, nós vamos precisar de muitos obreiros. Nós estamos felizes que se levantaram mais. Glória a Deus por isso. Mas queridos, nós estamos com 2 cultos. Nós vamos ter 3, nós vamos ter 4, nós vamos ter 5. E nós precisamos de ceifeiros, nós precisamos de trabalhadores. Então se levanta, não fica sentado não. Nós precisamos de músicos. Nós vamos precisar, vai ter muitos cultos. Então se levanta, faça a diferença. De repente você tem vontade de aprender alguma coisa, vai tomar uma aula, vai fazer uma aula, porque Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Nós temos o ministério de intercessão. Faça a diferença, se levanta, fala: eu vou interceder pelo culto, eu vou ficar lá com as minhas mãos levantadas, porque quando chegar alguém nova, para que todas as pessoas que vierem no culto possam receber, possam sair diferente, não da mesma maneira que entrou. Então se levanta, faça alguma coisa. Nós temos o ministério do Kids Radicais, temos a Nádia e o Jean na frente, Radicais. Se levanta para ser uma tia dos Radicais, se levante para ser uma tia dos Kids, fala com a tia Paty, tio Nilton, faça alguma coisa. Você tem um talento, pelo menos um talento você tem. Faça alguma coisa pelo reino.
tem o ministério da dança. Que coisa linda as meninas aqui. Então, de repente você tem essa vontade, conversa com a líder da dança, faça algo, faça a diferença. Nós temos a mídia, nós temos a fotografia, faça a diferença, se levante, fale, eu quero aprender porque Deus vai te capacitar. É Deus que capacita. Traga uma pessoa no culto. Você conhece alguém? Faça a diferença lá no teu trabalho. Fale de Jesus. Pregue a palavra. Faça a diferença. Só não fique mais sentado, acomodado. Não seja mais um, mas seja a diferença. Porque a decisão é sua e é minha de fazer a diferença. Amém? Vou voltar a falar. Você nasceu para fazer a diferença. Você recebe essa palavra? Deixa eu falar uma coisa. Lembrando que quando você se envolve com os sonhos de Deus, Deus ele se envolve com os teus sonhos. E os teus sonhos deixam de ser apenas sonhos, eles se tornam realidades, porque Deus está preocupado com os teus sonhos também. Deus quer que você prospere, Deus quer que você viva bem, que você coma bem, que a sua família seja bem, seja próspera. Prosperidade não é ter falta de nada. Prosperidade na verdade é tudo, é ter paz, alegria, é ter dinheiro também, é ter uma boa casa, é ter um bom carro, uma boa moto. Prosperidade é tudo isso e Deus quer. Só que você e eu precisamos nos levantar e fazer diferença, porque o reino dos céus, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém?